Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar geografia. Aqui tem o mapa do Brasil. Esse mapa que a gente vai estudar durante essas aulas, ok? E hoje, para a gente começar, nós vamos começar pela região norte. O nosso mapa, ele é dividido em 5 regiões: norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E nós vamos estudar este mapa hoje. Nós vamos começar hoje pela região norte. Olha onde ela fica. A região norte, ela é formada por 7 estados e as suas capitais, que são Acre, o estado é Acre, com a capital Rio Branco, Amapá, o estado, com a sua capital Macapá. Temos também Amazonas, que é o estado, e a sua capital Manaus. Tem o estado do Pará e a capital Belém. Rondônia e Porto Velho, que é a sua capital. O estado Roraima e a sua capital Boa Vista. E temos o estado Tocantins e sua capital Palmas. Daí nós temos 7 estados. Está tudo dividido aqui, ó. Cada estado. Bem aqui, ó, nessa parte maior aqui nós temos a Amazônia, né, que é Manaus, a capital. Aqui nós temos o Acre, né, o estado Acre, com a sua capital Rio Branco. Aqui embaixo é Rondônia, né, o estado Rondônia, com a capital Porto Velho. Aqui do lado nós temos o Pará, né, que a capital dela é a Belém, muito conhecida por nós. Bem aqui em cima nós temos Amapá, né? Amapá, que a capital dela é Macapá. Então, são 7 capitais e ela é um estado muito extenso, mas pouco povoado, né? E pela parte da hidrografia, a região norte encontra-se a maior bacia hidrográfica, né? Que é formada pelo rio Amazonas. E é a maior bacia do mundo que nós temos. Nós temos o privilégio, né, de ter no nosso país, no nosso Brasil. O clima da região norte é um clima, na maior parte da região, predomina o clima equatorial, que no mesmo momento é muito quente e muito chuvoso. A vegetação é coberta pela maior floresta tropical, que é a floresta Amazônia, a maior floresta do mundo, que é a floresta Amazônia. Então, apesar da gente ter o maior rio, que é o rio Amazonas, nós também temos o privilégio de ter a maior floresta do mundo, que é localizada no nosso país, no nosso Brasil. Agora nós vamos falar sobre o comércio dessa região. Assim como na indústria, a maior parte das atividades comerciais da região norte está concentrada em Belém do Pará e em Manaus. Pelo Porto de Belém é exportado, além da madeira, borracha, castanha do Pará, juta, ferro e manganês e outras coisas. Em Manaus foi criada a Zona Livre de Comércio, onde produtos importados são comercializados sem pagar impostos. É a Zona Franca de Manaus, que além de ser um centro de comércio, é uma atração turística da região. Vamos falar agora sobre a população. Nessa região encontra-se também o maior número do povo indígena. Então, a população maior desta região é o povo indígena. O povo indígena que concentra a maior parte desta região.
Vamos falar também sobre as atividades econômicas. O norte, ele trabalha muito o extrativismo, a agricultura. No extrativismo, a atividade extrativista destaca-se o látex, que é a borracha, a castanha do Pará e a madeira, como já foi falado, né? Já na agricultura, os produtos mais cultivados são milho, mandioca, pimenta do reino, feijão, juta e arroz. Essas, na parte da agricultura, é o que é mais comercializado na região norte. Apesar da gente pensar que é o açaí, né, mas não. Também nós temos os peixes, né? Os peixes, eles são muito comercializados nessa região. Vamos falar também sobre a cultura dessa região. Como é uma região de maioria de povos indígenas, né? Então, o que predomina nesta região é mais a cultura indígena. A região norte tem grande influência da cultura indígena. Algumas de suas manifestações folclóricas são de danças, marajujada, boi-bumbá, carimbó e cirandas. As festas mais comemoradas que nós temos na região norte é a festa do Círio de Nazaré, que é muito conhecida, Festival Folclórico de Parintins, né? Lá que tem o boi-bumbá, aquelas danças bonitas. Vamos falar também um pouco sobre pratos típicos. Os pratos típicos, as comidas mais típicas que nós temos na região norte são a caldeirada do tucunaré, pato no tucupi, tapioca, tacacá e carne de búfalo. Esses são os pratos típicos que nós temos na região norte. O artesanato lá é muito trabalhado, a cerâmica, marajoada, máscara, cestas e cocares indígena, artigo de palha, couro de búfalo, renda e bonecos de barro. Nós temos também, na cultura, nós temos as lendas, né, que é da Mãe d'Água, Vitória Régia, Curupira, Amazonas e Urapuranga. Essas são as lendas que nós temos na região norte. E a gente conhece um pouco, né? Apesar da gente estar aqui em outra região, que depois dessa aula a gente vai estudar a nossa região, onde nós moramos, aqui que é localizada a Serrana do Maranhão, nós conhecemos também um pouco dessas lendas e nós também temos, né, o costume de estar contando histórias para os nossos filhos, né? Nós escutamos dos nossos avós, dos nossos pais e assim a gente vai passando de geração em geração essas culturas e esses conhecimentos. Agora eu vou passar um questionário, né, para saber se realmente vocês aprenderam sobre a região norte. Recapitulando, sabemos que na região norte nós temos a bacia hidrográfica maior do mundo, que é o Rio Amazonas. Sabemos também que na parte da vegetação nós temos a maior floresta do mundo, né, que é a floresta a floresta amazônica, né, e que o povo que predomina esta região norte é o povo indígena, né, e as culturas também são voltadas para a cultura indígena. Muito bem, bora lá para o questionário. Vamos lá para o nosso questionário para a gente saber como foi que vocês aprenderam. Se fixaram, né, todo o nosso estudo sobre a região, a qual a gente estudou. Peguem o caderno de vocês, o lápis, a borracha, a caneta e vamos lá, tá? A primeira questão diz assim, ó. Qual a região que estudamos? Alguém se lembra qual foi a região que a gente estudou? Foi a região norte. Região norte. A segunda. Quantos estados e capitais formam essa região?
Vocês se lembram quantas são? São 7 estados e 7 capitais. 7 estados e capitais. A terceira, qual é o clima que predomina na região norte? Vocês se lembram dessa parte que foi falada? Na região norte, o clima que predomina, lembra aquela empresa que cobra a nossa energia? Vocês sabem qual é? Que antigamente era a SEMAR? Equatorial, que quer dizer que no mesmo tempo que está muito quente, é muito chuvoso. Quem já foi em Belém sabe muito bem como é, né? Belém faz parte da região norte. O clima é equatorial. Quando vocês sempre escutarem essa palavra equatorial, lembrem que é o clima da região norte, que quer dizer equatorial, que é muito quente e muito chuvoso. Qual é a vegetação principal da região? Vocês se lembram que eu falei que é na vegetação do estado da região norte, é a maior floresta que nós temos? Vocês se lembram? A vegetação é a floresta amazônica. Amazônia. Muito bem. Qual é o nome do maior rio que encontramos na região norte? Quase que esse rio que eu também falei para vocês, que é o maior rio que nós temos. É a maior bacia hidrográfica que tem no mundo e faz parte do nosso país, né? Ela está dentro do nosso país, que é o rio. Lembra esse nome aqui, ó, Amazonas. E aí, vocês aprenderam sobre a região norte, né? Agora nós vamos estudar sobre a região nordeste e vocês vão conhecer melhor ainda a região nordeste, que nós vamos nos aprofundar na nossa região, aonde é que a nossa cidade, Serrano do Maranhão, está localizada e o nosso estado, que é o Maranhão, está localizado, tá certo?